para que neste momento que vamos estar meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo também ministre ao nosso coração, alimentando a nossa alma. E para isso já quero convidar a igreja para ler um texto na palavra do Senhor, no Velho Testamento, no livro do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, conhecido texto. Do versículo 8 ao versículo 10 e o versículo 18, está escrito assim na palavra do Senhor. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Elias, que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor ela é boa para nós, é a bússola que nos orienta na direção do céu, nos aponta para a vontade de Deus na nossa vida, e cada vez que a gente lê a palavra, medita na palavra, a gente cresce espiritualmente. Como disse o apóstolo, antes crescei na graça e no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor, da sua palavra. E toda a Bíblia é boa para nós, tanto o Velho Testamento como o Novo é a palavra de Deus. E tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra para cada um de nós que a Bíblia é a palavra do Senhor e o Espírito Santo trabalha ela como espada, é a espada do Espírito. E sempre os fatos da Bíblia nunca vão ficar velhos, porque o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. E Ele conhece todas as nossas necessidades. E Ele usa a palavra para, além de nos ensinar, ir na direção delas, das nossas necessidades espirituais. A vida do profeta Elias é uma vida conhecida pelo que Deus fez através dele. E neste fato aqui, a gente se depara com Elias esgotado, cansado, desanimado de lutar contra o reino das trevas. O apóstolo Paulo disse na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 10 e o verso 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É uma luta ainda com as hostes espirituais das trevas. E isso traz cansaço físico, esgotamento, cansaço até espiritual, mental, emocional, a ponto de chegar a uma situação como Elias chegou aqui.
Essa expressão usada por Elias é um tempo que ele pensava que Deus tinha desamparado ele e que só via a morte como solução na frente dele. Às vezes as coisas acontecem com a gente nos nossos dias e pode alguém pensar que só acontece com você, com a gente. Mas alguém que já foi lá atrás, antes de nós, já experimentaram exatamente isso que você está experimentando, passando. E Deus levantou Elias como profeta em Israel em um tempo muito difícil, um tempo de apostasia, paganismo, época de uma devassidão naquela nação muito grande, devassidão espiritual. E Deus levantou ele. O inimigo de nossas almas, ele não é onisciente. A onisciência é um atributo puramente divino, mas ele prevê as coisas. Ele é um ser altamente inteligente, está acima do ser humano, muito, muito acima, em pensar, em arquitetar, em projetar o mal, na inteligência em todos os sentidos. E a gente vê que, quando a gente vai na palavra de Deus, entende que o mundo espiritual é uma realidade. Essa palavra que Elias está aqui se lamentando, inclusive, aqui é um lamento, é um desabafo, e é uma entrega de armas. É aquela pessoa que quando olha para frente não vê mais e caminho para caminhar, para andar. Só que Deus nunca deixou sozinho aqueles a quem Ele chama. Agora, nunca ninguém deve esquecer que nós estamos na terra, não estamos ainda no céu. Na terra, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar fisicamente e principalmente espiritualmente com as hostes das trevas. Nesse espaço sideral azul, eu conheço um estudioso da Bíblia que tem mais demônios do que habitantes na face da terra. Então, a nossa luta aqui não é fácil, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Elias enfrentou aquele início de reinado de Acabe, já com uma certa dosagem do inimigo na vida de Acabe. Por quê? Porque o inimigo sabe quando Deus tem um projeto, um plano na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de um estado, de uma nação. Quando ele prevê isso, ele vai cercando para ver se pode frustrar os projetos de Deus, os planos de Deus. E ele fez isso com Acabe. Nos dias de Acabe, o reino de Judá sofreu grande prejuízo moral, espiritual, material, por causa da influência maligna implantada por ele e por Jezabel, como mostra aqui no texto lido no versículo 10. Olha o estado. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e ainda assim buscam a minha vida para tirarem. Quer dizer, espiritualmente foi uma devassidão. Agora, Deus tem os seus planos para abençoar.
É por isso que quem anda nos planos de Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus, desfruta as bênçãos de Deus. Uma vez Jesus disse assim em João, Evangelho de João, no capítulo 8, e o versículo 29, ele disse: o Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o inimigo trabalha para que as pessoas andem na direção contrária, na contramão da vontade de Deus. E andando na contramão da vontade de Deus só dá desacertos. É muito simples estar na posição de receber a bênção de Deus, porque Ele deixou a receita na Bíblia, na sua palavra. Levíticos, livro de Levítico, no capítulo 26, olha o que Deus deixou na sua palavra para que todos desfrutem das suas bênçãos. Um versículo 3 ao que diz, e o 4. Se, tem um se aqui. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Deuteronômio, no capítulo 11, ele ainda reitera isso, quando ele diz assim, capítulo 11, versículo 13, ao que o Senhor diz, até o versículo 16, ao que ele diz: e será que, sempre tem um se, uma condição, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então, ainda vem a promessa de Deus, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos de que o vosso coração não se engane, e vos desvie, e se vais a outros deuses, e vos inclinados perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, a gente sabe que se alguém permanecer no prumo da palavra de Deus, está propenso a receber as bênçãos de Deus sem correr atrás dela. Porque a bênção de Deus, quando a gente está no prumo da vontade de Deus, na direção da vontade de Deus, na mão da vontade de Deus, não precisa estar correndo atrás das bênçãos. As bênçãos é quem vão correndo atrás de nós, atrás de você. O inimigo cercou a vida de Acabe. Por quê? Porque a gente vê que ele, na sua premeditação, calculou que o inimigo não chega dizendo assim. Por exemplo, ele não chegou: Acabe, desmancha aí os altares de Deus. Acabe, acaba com os arautos que estão proclamando a palavra de Deus. Acabe, mata os profetas. Não, ele não começou assim. O inimigo é sutil, inteligente, astuto, sabe armar ciladas.
ele preparou Jezabel e já colocou no caminho de Acabe, porque ele sabia quem era Jezabel e que era adepto dele. A Bíblia Sagrada mostra que Jezabel era de uma linhagem diferente, Deus diferente, e, para completar, um jugo desigual diferente. Já estudamos aqui, o nosso pastor mostrando sobre a família, o perigo e as consequências de um jugo desigual, até onde pode chegar na escala do prejuízo. Ele aqui se casou com Jezabel, e Jezabel foi para Israel com as suas crenças, seus deuses, e lá oficializou o paganismo, desviando Acabe, inclusive se inclinando diante dos deuses de Jezabel. Vamos ler isso na palavra de Deus? Em primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, e o versículo 31, o que diz aqui: E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Esse foi o comportamento de Acabe. Como ficou Israel naquela situação? Por isso que Elias está desabafando com Deus. Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, acabaram com tudo, procura a minha vida para matar, porque só eu fiquei. Só que a visão de Elias era uma visão horizontal. Ele estava olhando, porque quando a gente está em um determinado estado de desespero, às vezes a gente esquece de olhar para cima. A gente só olha para frente, para a horizontal, para frente entender que é bom, e olha para baixo. Só que Deus olha lá de cima. Elias, quando olhou assim, ele disse: acabaram todos os que estavam obedecendo, todos os que estavam proclamando, só eu fiquei, não adianta, agora me mata. Mas ele não sabia que ainda tinha 100 lá, que ainda não tinha se curvado, que Obadias colocou lá naquele poço lá, estava dando pão e água para eles não morrerem de fome. Não sabia que Deus ainda já tinha contado 1, 2, 3, 4 mil, 2 mil, 7 mil. Ele disse: só eu fiquei. Não, Deus sempre tem mais alguém. A palavra do Senhor ainda diz que, ao descalabro que ele colocou naquela nação de Israel, quando chegou, patrocinou os propagadores do paganismo, da imoralidade. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 e o versículo 19, diz que eles comiam na mesa de Jezabel, ou seja, era patrocinado para proliferar a idolatria, a profanação, a perseguição aos profetas do Senhor, os arautos dos mandamentos do Senhor Jesus. Quando lemos em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 20, sobre aquela Jezabel que tinha lá na igreja de Tiatira, a gente vê o comportamento e os procedimentos dela. O versículo 22 e 20 diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui, essa Jezabel aqui, ela se identifica muito com essa Jezabel aqui do Velho Testamento, que está, nós vemos que é uma similaridade quando lemos segundo livro dos Reis, no capítulo 9,
Segundo livro dos Reis, no capítulo 9, e o versículo 7. Segundo livro dos Reis, no capítulo 9, e o versículo 22. Olha o que diz aqui. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Aí a gente vê essa situação aqui. Foi como o inimigo projetou para que ficasse nessa devassidão espiritual. Isso aqui é uma escuridão, trevas espirituais. Aí a gente ainda analisando esses aspectos, a gente vê que começou ele a perseguir e destruir os profetas do Senhor Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Esse livro que estamos lendo aqui, 18:4, diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Ele chegou a um ponto de que quem andasse nos mandamentos de Deus, para Acabe, era considerado como perturbador de Israel. Primeiro livro do Reis 18:17, ele chama Elias de perturbador, quando ele diz assim: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel, o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Aqui, como vemos na palavra de Deus, ele chegou, veja que situação, quem proclamasse os mandamentos, fosse arautos do Senhor, profeta do Senhor, era considerado como perturbador para Acabe, para Jezabel, para os profetas dele, de Baal. Ainda era Acabe inimigo de Elias. A gente vê em 1 Reis, no capítulo 21, e o versículo 20, quando Elias foi proferir um juízo contra ele, ele diz assim: já me achaste inimigo meu. Claro, meus irmãos, que quem anda em consonância com o mundo, quem anda proliferando o pecado, quem anda proliferando a prostituição, a idolatria, a devassidão espiritual, não pode ser amigo de Jesus, amigo dos crentes, nesse aspecto que eu estou falando aqui. Porque a Bíblia diz que aquele que se constitui, que é amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Aí Acabe, Jezabel, com a profanação dessa, Elias podia ser amigo de Jezabel e de Acabe? Não. Por isso que ele dizia: já me achaste inimigo meu. Já quero aproveitar para dizer a você que está aqui escutando a palavra de Deus, que naquele lugar que você trabalha, naquela repartição que você trabalha, naquele colégio onde você estuda, onde você ensina, na feira onde você está, quando existe aquela proliferação de pecado, de imoralidade, de prostituição, você não pode estar comungando por aquilo, porque aquilo é inimizade contra Deus, e você é um arauto do Senhor que está neste mundo. Logo vão ser seu inimigo. Não pode. Às vezes a pessoa é profano, prostituto, cachaceiro, droga, tanta coisa. O crente não pode estar ombreado com ele. Como um dia eu vi, Pai, Senhor, meu irmão, tudo bem? Aí o outro fez: tu é crente? Ele disse: sou. Ah, porque ele é assim comigo, ó, irmão. Não pode. Não pode, porque quando você fala a palavra, você
não entra no jogo deles, na imoralidade, na prostituição. Ei, lá vem irmão, irmão para lá. É inimigo mesmo. Quem se constitui amigo do mundo fica inimigo de Deus, porque o que no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Micaías era contemporâneo. Ele chegou a dizer que aborrecia. Micaías, rapidamente. Palavra do Senhor no livro de 1 Reis, no capítulo 22, o verso 7, ao que diz: Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. É você denunciar o pecado, a imoralidade, a devassidão. Vai ser aborrecido com o sistema deste mundo que é contra Deus e anda em oposição a Deus, na contramão de Deus. Aí vem consequências. No primeiro livro dos Reis, que estamos lendo esse texto, no capítulo 18 e o versículo 2, a gente vê que veio como consequência a fome, que a ponto de os animais morrerem, as ervas secarem, os rios secarem, fontes de água secarem. Agora, em toda situação, Deus tem alguém que está do outro lado na brecha. Elias pensava que Deus tinha jogado ele para lá. Não, Deus não faz isso. Deus prova a gente. E a gente procura Deus na frente, atrás, de lado, olhar para cima, e às vezes nem encontra. Parece que Deus disse: não te quero, diz, não te quero mais. Aí parece que você foi jogado fora. É nada. Deus não abre mão de você, não. Guarda a palavra: Deus não abre mão de você, não. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, o versículo 17, diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Aqui é 5, 17 e 18. Enquanto a nação estava naquela devassidão, Elias estava falando com Deus. Porque se a gente falar não resolve. Joga a praga, muito menos. Arengar, piorou. É melhor fazer como Elias e orar. Quando a gente fala com o dono do céu e o dono da terra, aí ele dá um norte à nossa vida espiritual, e nesse norte vem um descanso na nossa alma. Deus sempre vai ter alguém em todos os lugares. Elias disse: eu fiquei só, mas Deus tinha sempre. Não, Elias, está só não. A Bíblia diz em Gênesis, Êxodo, no capítulo 1, versículo 15 e 17,
que quando Faraó planejou matar as crianças, a Bíblia diz que Deus tinha ali duas parteiras, Sifrá, Puá, que temiam a Deus. E quando a ordem chegou para matar os meninos, matar as crianças na hora do parto, quem teme a Deus não mata criança. Esse projeto diabólico já vem de longe. Mas quando Satanás pensa que vai ter êxito, Deus sempre levanta alguém. Deus tem alguém em todos os lugares. Nesse lugar que você está, seja na repartição, seja no hospital, seja no fórum, seja onde for, seja um arauto de Deus lá, seja um Elias de Deus lá. A Bíblia diz que elas não mataram as crianças porque temiam a Deus. E quando o faraó via, primeiro que Deus estava abençoando, e quando Deus estava abençoando, não adianta o faraó querer puxar a carruagem. Quando as parteiras, o menino, a hebreia chegava para fazer o parto, ela fazia o parto rápido, e quando o faraó, vocês não estão obedecendo, os meninos estão proliferando. Não, faraó, é que as mulheres hebreias são espertas. Quando a gente chega, o menino já tem nascido. Sem entrar em detalhes, isso é um projeto diabólico sempre. Os irmãos já sabem disso. Já sabem. Aí, quando Jesus ele veio aqui para a terra, ele chegou num momento de uma devassidão muito grande. A Bíblia diz que até os judeus não receberam. João 1:11 diz assim, que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. A Bíblia diz em João, no capítulo 7 e o versículo 5, que nem mesmo seus irmãos criam nele. Era uma sequidão espiritual. Mas como Deus tem sempre alguém, apareceu João Batista, como uma cana açoitada pelo vento, cheio do Espírito Santo, batizando o povo que afluía para ele com aquela mensagem dura que ele tinha, que João Batista não afagava pecado de ninguém. Eram os fariseus, saduceus, hipócritas, chegando arrependido, e ele dizendo: raça de cobra venenosa, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas o crente, quando está cheio do Espírito Santo e fala a palavra de Deus, alguém diz assim: não, com aquela ali a lixa é grossa. Não, com o Espírito Santo a lixa vai grossa, a lixa vai fina, a lixa vai de todo jeito. A palavra de Deus é quem apruma a nossa vida espiritual. Você chegou aqui nessa noite, no momento que está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te aprumando, vai te equilibrando verticalmente na direção de fidelidade diante de Deus. É tanto que os judeus mandaram perguntar a ele, em João 1:23, olha, tu és Jeremias? Não. Elias? Não. Profeta? Não sou profeta. E tu és o que finalmente? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama do deserto, produzir os frutos dignos que falou o profeta Isaías. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí aparece Elias.
Baal era considerado como o Deus da... Os irmãos já conhecem, os estudiosos da Bíblia. Deus da fertilidade, Deus do trovão, Deus da chuva, fenômenos naturais, Deus do orvalho. Era aquela coisa que o povo ficava venerando o Baal nessa situação. Aí, lá vem Elias, contrariando exatamente a ideologia que eles tinham de Baal. Mas a devassidão estava grande. Elias foi e disse assim: não vai haver chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Deus falando na boca dele. Irmãos, a torneira da chuva não estava na mão de Baal, a torneira estava na mão de Deus. A Bíblia é quem diz, Deuteronômio 11:7, diz que Ele é quem dá a chuva. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 7, capítulo 7 e o verso 13, ele diz: se eu fechar o céu e não mandar chuva, irmão, não cai uma gota de orvalho. Foi o que Elias disse: nem chuva e nem orvalho vai cair, segundo a minha palavra. Deus está registrado. Só Deus é soberano. Só Deus deve ser venerado. Aleluia. Só Deus deve ser adorado. E Ele estar aqui falando com cada um de nós. O teu Deus é o Deus de Elias, o nosso Deus. Aí, uma coisa que a gente aprende aqui na palavra de Deus, é um texto simples, mas o Espírito Santo vai alimentando a nossa alma. Conhecido o texto. É que Deus, parece ver Deus dizendo a Elias: Elias, deixa Acabe de lado agora, porque a torneira está fechada. Não vem chuva, não vem orvalho. Deixa Baal, Azerá, os que estiverem lá. Agora eu vou dar um trato contigo. Interessante a palavra do Senhor. Aí no capítulo 17, e o versículo 3, ele diz assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmãos, Deus estava dizendo a Elias assim: eu vou mostrar a você o meu esconderijo. Como é que eu escondo? Não precisa muita coisa não, é bem simples. Agora eu escondendo Elias, ninguém acha. Primeiro livro dos Reis 18:10 diz que não houve nação ou reino que Elias fosse procurado. E Elias lá na beira do ribeiro de Querite. Você que anda com medo das hostes espirituais, Deus tem uma palavra para você nesta noite através da Bíblia Sagrada. Porque quando se fala que as hostes espirituais da maldade tem mais demônio do que habitante na face da terra. Quando alguém ameaça com trabalho nas trevas, quando alguém ameaça que vai acontecer isso ou aquilo com você, tem crente que fica: e agora? Como é que vai ser? Você está ouvindo a palavra de Deus para ter base de segurança, firmeza de segurança. Quem Deus esconde,
o inimigo não acha. Aleluia. Salmos 27 e o versículo 5, olha o que nos diz a santa palavra do Senhor Jesus. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Salmos 32 e o verso 7 é o que nos diz a palavra do Senhor. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 91, versículo 1, todo mundo já sabe. Aquele que no esconderijo do à sombra do Onipotente descansará. Por isso que crente vive uma vida de oração e sempre diz: Jesus, me esconde em ti, Senhor. Jesus esconde a gente nele. Porque você sabe que Satanás às vezes procura as coisas. Ele é altamente veloz, mas não é onisciente. Às vezes ele procura as coisas e procura às vezes você. Agora, quando o salmista diz: Jesus, tu és, Senhor meu Deus, tu és o lugar onde eu me escondo. Quando a gente se esconde em Jesus, o inimigo sai procurando e só vê Jesus, você está escondido nele. Por isso que é bom andar escondido em Jesus. Ainda que ninguém te veja, mas te esconde nele. É o lugar mais seguro, é o lugar se esconder em Jesus. Salmo 121, verso 7. Ele guardará a tua alma de todo mal. Segunda carta de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 3:3, diz que ele nos guardará do maligno. Eu acho interessante que quando Deus, no Salmo, em Deuteronômio 34, quando Moisés morreu e Deus sepultou o corpo dele, Deus, na sua sabedoria, não deixou ninguém achar. Moisés, sobe ali no monte Nebo e morre. Não, Deus, olha as terras, Moisés, norte, sul, as direções. Você não vai passar para lá. Deus está dizendo assim: você vai morrer aqui, morre. Aí Moisés morre, aí Deus sepulta. E Satanás age a procurar. Judas, versículo 9, diz que até com Miguel ele foi contender para saber onde estava o corpo de Moisés. E o anjo disse: o Senhor Deus, o arcanjo disse: o Senhor Deus te repreenda. Porque quando Deus esconde, o inimigo não acha. É mais ou menos assim: Deus cega o inimigo. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 19, o verso 11, quando
os anjos foram destruir Sodoma e Gomorra. Aqueles homens pecadores, devassos, promíscuos, queriam derrubar a porta da casa de Ló para ofender os anjos. E os anjos expulsaram Ló com a família para dentro de casa. E quando eles vieram para derrubar a porta, aí o anjo cegou ele, feriu ele de cegueira. Estava sem enxergar, com os olhos abertos. Aí a Bíblia diz que eles ficaram rodeando a casa, procurando a porta. Arrodeava, não achava na trás, não achava de lado. Parece ver eles arrodeando a casa, sem ver a porta, e a porta lá. Quantas vezes Deus te esconde? Esconde teu marido. Aleluia! Esconde teu filho. E o Satanás, o inimigo, fica armando laço, procurando os dados, inflando, mas não te acha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Beira laga sobre neva sé. Esse medo que está tomando conta de você está repreendido agora pela autoridade da palavra de Deus. Crente não anda com medo das trevas, não anda com medo do inimigo, não anda com medo de ameaças. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Aleluia! É o nosso refúgio. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Eu acho uma coisa interessante. Quando o rei da Síria guerreava com Israel e armava emboscada para atacar Israel, e lá tinha Eliseu. Aí Deus revelava a Eliseu, Eliseu ia ao rei de Israel e dizia: olha, em tal lugar os sírios estão acampados. Aí se guarda de passar por lá uma vez, duas. Aí o rei da Síria disse: tem alguém que está entre nós e é contra nós. Aí tinha um soldado lá que entendia o mistério. O mistério. Ele disse: não, rei. É que lá tem um homem chamado Eliseu. Quando o senhor está pensando, ele já está sabendo lá. Só Deus é onisciente, só Deus. É um atributo só dele. Aleluia! Sabe de tudo e de todas as coisas. Aí o rei enfurecido, aí diz: vai buscar ele, vamos ver onde é que ele está, para a gente prender ele. Não estou lendo por conta do tempo. Segundo Reis 6,17. Aí vai: ó rei, ele está em Dotã. Agora, Eliseu, um homem só, desarmado. Aí o rei da Síria prepara aí um grande exército. Uma viatura só resolvia. Só uma viatura. Aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus. Isso é o esconderijo de Deus. Prepara um grande exército, cerca a cidade. Aí
cercaram a cidade. À noite, quando é de manhã, vai chegando aquele exército. Isso que eu digo. Quem anda em sintonia com Deus não anda com medo de nada. Deus, irmão, agora há poucos dias, desesperado com esse descalabro que está havendo aí, que não sei o que ia piorar aí, mas não sei o que. E o que é que vai ser do meu neto? E o que é que vai ser de não sei quem? E o que é que vai ser da igreja? E o que é que vai ser da gente? Eu digo, vai ser o quê? E Deus deu o controle do céu a alguém, foi? E Deus deu a cadeira dele, o poder dele a alguém, foi? Deus que tem anjos, arcanjos, querubins, serafins no céu, domina a natureza, domina a vida do homem. Se ele fechar o oxigênio, 5 minutinhos todo mundo morre. Esse Deus vai estar no controle de todas as coisas, todo o tempo. A igreja está abrigada no esconderijo de Deus. Se não fosse isso, Satanás já tinha destruído, mas nunca vai destruir, porque a gente é escondida em Jesus. Tu és o lugar onde eu me escondo. Aí chega lá o moço de Eliseu que orava pouco. E a gente conhece o crente que ora pouco porque é medroso, é murmurador, é arengueiro, é falador. Você conhece as características do crente natural. Não olha para cima, só olha para baixo. Aí tinha um rapaz lá com ele, Eliseu tranquilo. Daqui a pouco, quando ele viu aquela imensidão, o versículo 17 diz que quando ele clamou, avisando o que estava acontecendo, Eliseu tranquilo. Não orou por ele não, porque ele já estava tranquilo. Ele orou pelo rapaz. Deus, abre os olhos deste moço, Deus. Bom, você é o ser mais protegido da terra. Quando ele olhou, aí viu, era um exército cercando a cidade. Mas quando ele olhou, viu, tem mais com a gente do que com eles lá. Eu acho que ele tentou contar os anjos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais com a gente. Nós vivemos numa guerra espiritual. Você não vê os ataques das trevas, mas Jesus está de lá, contemplando tudo e escondendo a sua igreja, escondendo você. O irmão aqui no Pina, um irmão levou para a oração da mocidade um obreiro do sertão. Eu nunca mais esqueci que ele lá contou que lá na cidade onde ele estava, lugar perigoso, foi passando. E quando ele foi passando, alguém disse assim: cuidado que aí é perigoso. Aí ele disse: Jesus, vamos comigo. Crente tem esse negócio, né? Jesus toma a frente, Jesus me esconde, Jesus me guarda. E Jesus guarda mesmo. Jesus vai mesmo. Aí ele disse que quando passou, não deu outro. Na beira do canal estava um do lado e um do outro. E ele viu quando ele disse: lá vem ele, agora ataca. Aí ele disse que deu aquele impulso e disse: dá boa noite a ele. Aí quando ele passou, o obreiro disse que ele fez: boa noite, cidadão. Aí ele fez: boa noite. O irmão passou e ele ficou: boa noite, boa noite. Aí o irmão disse: que tá merda, hein? Quando olhou para trás, não viu ninguém. Só ouviu quando ele disse assim: eu não disse a tu que esse povo só anda de camboio. Elias disse: eu fiquei só. Ficou não, Elias, eu ainda
tenho 7.000 que não se dobram, aleluia, que não se curva diante de Baal, Zebub, Deus de Ecoron. Que Deus me ajude a guardar a sua palavra. Que você que está com aquela presunção de coisa ruim que vai acontecer, neste momento a palavra de Deus destrói tudo isso. Deus não abre mão de você. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.